Eu nunca vou me matar para salvar a minha alma. Olá, seja muito bem-vindo ao Construindo uma Memória. Aqui as músicas e as suas memórias importam. Hoje trago uma música que contém um tema pesado e, muitas vezes, acaba negligenciado por ser considerado bobeira para muitos. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde já se manifestou sobre e tem uma página em seu site oficial sobre esse tema, a depressão. Além de uma doença silenciosa que assola muitas pessoas, as consequências de não tratá-la podem ser irreversíveis. Como forma de consciência, muitos artistas se manifestam sobre ela por meio de escritos, filmes, séries ou até mesmo músicas. A banda norte-americana Slipknot Eu nunca vou me matar para salvar a minha alma. Temos vivido tempos sombrios, tempos em que discussões são polarizadas e tendenciosas. Em meio a toda essa briga, um ser silencioso e nocivo começa a surgir no mais íntimo. E, como qualquer animal, se alimenta de sentimentos negativos e ou situações adversas do dia a dia. Essa pequena perversidade, como é dito em muitas revistas e jornais, é considerado o mal do século. A depressão. A depressão é uma doença silenciosa que muitas vezes está mascarada em uma pessoa sorridente, que quando se encontra sozinha vive pensamentos e sentimentos horríveis. Um triste exemplo de alguém que viveu essa doença e tirou sua própria vida para tentar salvar sua alma foi o excelente ator e comediante Robin Williams. O compositor desta canção e vocalista da banda Slipknot, Corey Taylor, sempre foi muito aberto sobre essas questões e disse em várias entrevistas sobre os problemas de sua vida, sendo uma delas essa doença silenciosa. Antes de escrever essa canção, ele se divorciou após um casamento de 8 anos e viu um de seus ex-colegas, Chris Fehn, ser demitido do Slipknot por conta de intrigas envolvendo acusações sobre dinheiro e processos judiciais contra a banda. Esses fatores pesaram seus sentimentos. Escolha um Deus, reze para ele. Você quer a verdade, mas as suas histórias não fazem sentido para mim. Existem diversas maneiras de enfrentar a depressão, e infelizmente, muitas vezes são vendidos milagres para que a mesma suma. Surgem igrejas proclamando que ali tem um Deus que cura e que a depressão é coisa demoníaca. Fico triste de saber que essas pessoas não conhecem a Bíblia de verdade, muito menos os heróis da fé. Um dos grandes pregadores do cristianismo, Charles Spurgeon, viveu essa doença de espírito e em uma de suas pregações declarou bem forte sobre ela. Eu poderia dizer junto com Jó, minha alma escolheu ser estrangulada ao invés da vida. Eu poderia prontamente colocar mãos violentas sobre mim mesmo para escapar desta miséria de espírito. Para quem é chamado de príncipe dos pregadores, esta frase dita em um púlpito mostra que não existe uma fórmula secreta que tire estes pensamentos ruins. Muitos templos que seguem o evangelho da prosperidade usam da mentira para convencer as pessoas. Elas mexem com o emocional, com justamente o que lhes é conveniente, ao invés do que realmente precisam. Você tem que mentir se você quiser acreditar, mas as suas bíblias não funcionam comigo. Ah, Corey, a Bíblia não é um grimório, um livro de feitiços que você coloca a mão, recita algumas palavras e tá tudo resolvido. A Bíblia possui ensinamentos dos mais diversos tipos. Existem os bons e os maus exemplos, já que o erro também traz aprendizagem. É curioso pensar que a Bíblia é um livro escrito muitos anos atrás por pessoas de diferentes etnias, diferentes profissões, que viveram em eras diferentes. Mas no fim,
o conteúdo acaba se conectando de forma maravilhosa. Nela também vemos outros personagens que também passaram pela depressão, como Jeremias, Elias, Jó, Jonas, Paulo, até mesmo Jesus. Ser um cristão não te exime de problemas ou de doenças. A própria Bíblia diz que, por amar e seguir a Deus, enfrentaríamos dificuldades. A diferença nisso tudo é que, por saber e sentir o amor de Deus abraçando a cada instante, enfrentar o problema se torna mais leve, embora ainda seja dolorido. É como uma criança que se machuca e procura sua mãe ou pai para poder abraçar. Está doendo, mas ela está nos braços de quem ama e protege. Eu não cheguei tão longe para me afundar tanto. Eu estou segurando para finalmente deixar ir. A depressão é uma luta diária. Está sempre batendo a porta e querendo te puxar para baixo. Não podemos baixar nossa guarda e permitir que ela tome conta de quem somos. Existem canais de ajuda. Profissionais que cuidam dessa área estão prontos para te puxar fora deste poço de tristeza. Fico feliz que Corey está buscando e lutando, de alguma maneira, contra essa doença. Eu ficaria mais contente se ele também tivesse algum apoio espiritual. Porém, ele já deixou claro que não gosta do cristianismo, e isso, infelizmente, foi por conta dos piores exemplos que ele teve em sua vida. E você que está assistindo esse vídeo, se você tem algum tipo de sentimento como este, saiba que tem alguém que olha por você e que quer caminhar junto contigo. Deus, por meio de Jesus Cristo, quer se conectar com a gente. Ele não promete uma vida sem problemas ou dificuldades, mas ele promete trazer paz ao coração mesmo que tudo esteja difícil. Assim como o exemplo que eu citei antes da criança junto de seus guardiões. Esta música foi um pedido do meu amigo Pedro Todeiro. Um pedido bem complicado de pensar em cima. Mas no fim, consegui tirar do papel, aprender alguma coisa junto e trazer para a luz do dia. Quer que a sua sugestão apareça aqui? Faça um comentário no vídeo ou vai lá no Facebook, Twitter e Instagram. Quer continuar recebendo reflexões como essa? Deixe seu like, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado de todas as atualizações. E até o nosso próximo vídeo, continue construindo suas memórias.